Bom, domingo vai acontecer a final do Campeonato Brasileiro. Se o Inter ganhar, é campeão. Se o Flamengo ganhar, desculpem, basta fazer o mínimo contra o São Paulo que será campeão. É uma final, é um jogo dificílimo. E vou falar um pouco aqui quem é o favorito, vou arriscar um palpite, vou falar a situação do jogo. O Internacional vem jogando mal, jogou mal contra o Sport, jogou mal contra o Vasco, mas o Vasco é um time tão ruim, mas tão ruim, que o Inter conseguiu, mesmo jogando mal, fazer seus 2-0 e conseguir a vitória. O Inter vem de uma derrota, um empate e uma vitória nos últimos 3 jogos. O Flamengo nos últimos 3 jogos vem de um empate e 2 vitórias. Empatou contra o Bragantino, venceu o Corinthians e venceu o Vasco da Gama, exatamente. Então são dois times bem, o Inter com um pouquinho rendimento abaixo. O Flamengo também não jogou bem contra o Corinthians. O Flamengo fez o simples, o curricular para vencer o Corinthians, que é um time muito comum, né? Um time que não vai brigar por Libertadores. Se chegasse na Libertadores, ia cair na pré-Libertadores novamente, ia passar mais uma vergonha. Porque é um time sem competitividade. O time, ótimo, foi lindo, se escapou da zona de rebaixamento, conseguiu sair daquela zona da confusão, não cai mais, não tem nenhuma chance. Mas Libertadores nesse momento pro Corinthians não é legal, porque pode manchar a imagem do clube mais uma vez com uma possível eliminação na pré-Libertadores. Então o Flamengo jogou um ok, fez 2-1, jogou em casa como manda o figurino, ganhando o jogo sem inventar muita moda. E os dois times vêm num momento que o Flamengo é o time da posse de bola, pressionando o seu adversário, gosta de jogar inteiro no campo do adversário. O Inter não. O Inter é um time mais defensivo, que espera o momento de contra-atacar. É o famoso time reativo. O Abel Braga adora fazer isso, fez isso no Flamengo, fez isso no Vasco, fez isso na maioria de seus trabalhos. A ideia que eu daria pro Rogério Ceni é: por que não dar a bola pro Inter? O Inter não gosta da bola. O Inter evita ter a bola porque sabe que o time não sabe trabalhar muito bem essa bola. Tem qualidade, mas não tem muito treinamento para isso. Os meias do Inter são muito mais dois atacantes extras na área do que propriamente armadores. O Edenilson e o Patrick defendem muito bem e fazem muitos gols, porque eles são, digamos que, dois centroavantes extras no time do Abel Braga, porque é um time muito reativo, usa bastante os laterais, abusa dos cruzamentos e abusa da velocidade de Yuri Alberto, do Edenilson e do Patrick, que são jogadores velozes, mesmo tendo um corpo avantajado. Então, por que não dar a bola para o Inter, esperar e sair na velocidade e no talento de Everton Ribeiro, de Bruno Henrique, de Gabigol e de Arrascaeta, que sabem puxar contra-ataques como ninguém, como foi demonstrado na era Jorge Jesus. Então a gente tem que pensar, por que o Rogério não dá a bola? Pelo menos nos 20, 30 minutos do primeiro tempo e ver como que o Inter reage. Ele vai fazer isso? Provavelmente não, porque ele não pensa assim, o Flamengo não pensa assim. O Flamengo vai ter a bola, vai pressionar muito. E o Inter vai abusar dos contra-ataques. O Flamengo tem uma defesa que tá se moldando, tá se solidificando, mas ainda é uma defesa que leva muitos gols. Tem o Hugo Souza que não tem confiança com os pés. Isso ficou claro, desde que ele errou contra o São Paulo, ele perdeu totalmente a sua confiança. Então a gente tem que ficar de olho. Qual vai ser a postura dos clubes, dos times em campo? Se eu fosse o Inter, o que eu faria? Daria a bola pro Flamengo e esperaria na minha zona de conforto. Como eu sei jogar, como o time é treinado, que é um time reativo, um time que aproveita os espaços e faz um contra-ataque fulminante e certeiro. O Inter precisa de muito menos chances criadas para fazer. O Flamengo precisa de muito mais chances para fazer. Essa é uma diferença. A gente não sabe se o Gabigol joga, se o Rodinei joga, porque se o Rodinei jogar, o Inter tem que pagar R$ 1 milhão pro Flamengo, porque o Rodinei pertence ao Flamengo ainda. Gerson saiu com a dorzinha no pé, mas eu acho que ele volta provavelmente. O Gabigol foi um pouco mais preocupante ali na hora, porque ele já sai direto pro vestiário. Abel Braga e Rogério Ceni têm estilos muito diferentes. Então a gente percebe que esse campeonato tá tão maluco que o time com o melhor elenco do Brasil, que joga um dos melhores futebol do Brasil, com posse de bola, criação a todo instante, pressão sufocante, é o segundo e tá brigando, disputando, correndo atrás do título. E um time que faz um jogo básico, reativo, esperando o seu adversário saindo no contra-ataque, é o líder do campeonato. Então,
Será que o Abel tem méritos? Óbvio que o Abel tem méritos. Mas o que acontece? Como que um time reativo consegue ser um líder num campeonato tão difícil como é o Brasileirão? A gente não sabe responder. Porque o Inter é isso. Você queira ou não, o Inter é um time reativo. Time que espera o seu adversário e faz um contra-ataque muito bem. E isso também tá correto. É do jogo. Mas a gente pensa, como que um time que joga o melhor futebol, que tá jogando um dos melhores futebol do Brasil, tá correndo atrás de um time que joga um futebol pragmático e reativo? É de se pensar, mas é futebol, futebol é isso. Futebol é surpresas, futebol é questões que ninguém consegue entender direito. Certinho, vai ser um grande jogo. Vai ser um jogo com pelo menos um gol para cada um. Mas eu acredito na vitória do Flamengo por 2-1. Porque o Flamengo vai atacar a todo momento. O Inter às vezes vai precisar sair, principalmente sair atrás do placar, porque o Inter tem que ganhar o jogo também, o Flamengo tem que ganhar um jogo. Não me surpreenderia com a vitória do Inter, não me surpreenderia com o empate, porque é um confronto muito equilibrado, é a final do Campeonato Brasileiro, então a gente tem que ficar de olho. Como os times vão a campo e qual vai ser a proposta? O Rogério Ceni vai tentar fazer isso? Fazer uma psicologia reversa? Dar a bola pro Internacional e ver como que o time vai reagir? Ou vai fazer o futebol de sempre, atacar, pressionar constantemente? E o Inter? Vai tentar ficar mais com a bola? Ou vai fazer o que já faz de costume e tá dando certo? Dar a bola pro seu adversário, esperar e fazer uns contra-ataques absurdamente efetivos. Essa é a questão. Vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço, jogaço, jogaço no domingo. Todos ligados, porque vai ser a final do Campeonato Brasileiro, sem nenhuma dúvida. Do lado, o Inter podendo ser campeão, do outro, o Flamengo podendo assumir a liderança e apenas vencer o São Paulo, apenas no Morumbi ainda, levar o título. É um jogão, o Inter não conquista o título há 42 anos e o Flamengo na busca do bicampeonato. Um jogaço, com treinadores com propostas distintas, mas mais ou menos com o mesmo desempenho em números. E vamos ver quem leva melhor nesse jogaço de domingo às 4 da tarde no Maracanã. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like. Até a próxima e evoluindo sempre.